Baruch Hashem, Kitsav, quando ergueres, nós conversamos hoje pela manhã, muito boa a conversa, porque falar dos propósitos de Hashem traz para nós um alimento espiritual por o nosso ser, de tal forma que nós nos acalmamos, nós nos regozijamos e o nosso ser agradece por todo o benefício que Ele tem dado a cada um de nós. Os nossos familiares também refletem a nossa convivência com Hashem, quando assim nós temos a oportunidade de falar o nome dEle para aqueles que não estão conosco. Nós concluímos pela manhã sobre a questão de que quando você adentra na esfera do sagrado, você e eu nos colocamos em santidade. É como se somente estar ambientado no local, ou na esfera, ou próximo daquilo que é santo, nós alcançamos a santidade. Nós conversamos que não é dessa forma. Lemos Lucas ali no capítulo 22, Yeshua ensinando logo depois da celebração de Pêssah, momento ao qual todos deviam estar ainda sob o efeito de uma celebração, de um encontro com Adonai. Nós vimos ali pelo diálogo dos discípulos que imediatamente eles estavam ainda fora do padrão de santidade exigida pela Torá e também por Yeshua. Nós estamos falando sobre os incensários, Números capítulo 16. Vamos começar ali? Moisés vai marcar aqui uma audiência com o Eterno, junto com seus acusadores. Aqui, entrar na presença de Hashem, nessas condições que os acusadores estão diante de Moisés, já é um risco muito grande, um risco imediato e grande. Você se apresentar diante de Hashem, já com as suas mãos, com impropérios, com revoltas, com inimizades, e é isso que ocorre aqui. Então, essas condições aqui, que Datã, Coré, Datã, Abirão, vão se apresentar diante de Hashem, já é um risco imediato. Por isso que nós estamos lembrando e retornando a lembrar que nós precisamos seguir um padrão de santidade para que nós possamos nos preparar, tanto fisicamente quanto espiritualmente, para celebrar Pêssah. Porém aqui, você vai ver esse homem chamado Moisés, cujo seu valor é meio shekel. Ele traz aqui o valor monetário de santidade. Ele traz nele o exercício da justiça. Você vai ver aqui que em Números capítulo 16, ele vai sugerir que aqueles ao qual estão confrontando Adonai, eles venham com seus incensários. O incensário faz parte do âmbito da esfera do serviço do sagrado. Então Moisés, ele pensou também naqueles que estão em risco imediato. Quem são? Coré, Datã e Abirão e os seus 250 adeptos. Até nisso Moisés pensou que com o incensário poderia garantir ali os adeptos violadores da Torá um sustento e um respiro, ou até mesmo uma condição de arrependimento. Então ele invoca esses homens e pede para trazer seus incensários. Olha ali no capítulo 16, no verso 5. Ele diz assim, olha: então disse, Números 16, verso 5. Então disse a Coré e a todos os seus seguidores, seus adeptos, ou seguidores. Está vendo como a Torá é atual, é muito atual? Hoje, o que mais tem por aí, as pessoas querendo ter adeptos e seguidores, não é isso? Quanto mais seguidores, mais recursos financeiros. Aqui, ele fala bem assim aos seguidores de Coré: amanhã pela manhã, o Eterno fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si. Então ele chama para uma audiência junto com Hashem, esses 250 homens, e eles falam assim: vamos ver quem Hashem vai estabelecer. Não é Moisés
que vai dizer, olha, Sandra, você é santa. Olha, Núrios, você é santo. Wagner, você é santo. Não é. Ele fala bem assim, Adonai vai definir quem é santo, porque Adonai conhece o coração do homem. Ele fará chegar para si. Aquele a quem escolher fará chegar para si. Fazei isto, diz Moisés. Olha a misericórdia e a bondade e a justiça dele. Ele diz assim, Coré e todos os seus seguidores, tomai incensários, ponde neles fogo e incenso, amanhã perante o Eterno. O homem quem o Eterno escolher, este será santo. Isso vos é suficiente, filhos de Levi. Então, é interessante que ele vai pegar os instrumentos da esfera do sagrado no serviço a Adonai, os incensários e o incenso, e vai colocá-los, esse homem, na presença de Hashem. Ele diz assim, ponde neles fogo e incenso. Amanhã, verso 7, perante o Eterno, o homem a quem o Eterno escolher, esse será santo. Isso vos é suficiente, filhos de Levi. Agora, vai lá no verso 16. Ele vai repetir essa condição. Ele diz assim, disse Moisés a Coré, tu e todos os seus seguidores, ponde-vos perante o Eterno, tu e eles, e também Arão. Toma cada um o seu incensário, e neles pondes incenso. Trazei cada um o seu incensário perante o Eterno, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu incensário. A audiência é Arão de um lado, junto com Moisés, e do outro lado, Datã, Coré, Datã e Abirão e seus 250 seguidores. Parece que há uma injustiça aí, mas aí é o confronto que ele vai trazer. Aí no verso 35, mais adiante, fala bem assim, aí vem a justiça de Adonai. Agora vai sair o veredicto desta apresentação, dessa audiência. Ele diz assim, verso 35, quando saiu o fogo do Eterno e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso, disse o Eterno a Moisés, dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários no meio do incêndio e espalhe o fogo longe, pois são santos. Sai da presença deles os incensários e o fogo. Verso 38, quanto aos incensários, daqueles que pecaram contra a sua própria vida, pecaram contra a sua própria vida. Está vendo? O risco era iminente, quando eles já lá na frente, já se apresentaram diante do Eterno. Que deles se façam lâminas de recobrir o altar, pois os trouxeram perante o Eterno, pelo que são santos. Serão um sinal, um memorial para os filhos de Israel. Então você vê que os homens, a obra deles não foram aceita, eles foram incinerados, mas o ambiente ao qual os incensários foi utilizado na esfera do sagrado, eles permanecerão puros, eles pertencem ao sagrado, eles foram consagrados ali, na presença de Hashem. Isso se faz por quê? Porque aquela condição de que eu toquei naquilo que é sagrado, tornei-me santo. Eu toquei na Torá, me santifiquei. Não. A santificação, ela vem por Adonai, através de um coração voltado à obediência. Ações de obediência. O microfone está aqui, tá? Ações. Quem? Ageu fala. Muito bem. Ações acompanhado de obediências. Eu anotei Ageu sim também. Aqui. Quer ver? Eu acho que é no capítulo 2, a partir do verso 10. Vocês querem lá para vocês verem isso? Ageu, capítulo 2, a partir do verso 10. É um homem que entra em estado de santidade, que precisa tornar-se santo como incensário. Aqui, Ageu, capítulo 2. Ele diz assim, vocês acharam? Enquanto vocês procuram, olha, mandaram...
Depois de Sanfonias, aí, ó. Tem um brinco aqui, ó, que alguém perdeu. Estava aqui em frente à arca. Então, as mulheres, não sei se vocês estão sentindo falta ou depositaram aqui. Mas tem um brinco aqui, depois, ó, vai ficar aqui. Quem sentir falta aqui, pode pegar. Tá bem? Ageu, capítulo 2. A partir do verso 10 em diante diz assim: Ao 24º dia do 9º mês, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Eterno por intermédio do profeta Ageu. Ao verso 11. Assim diz o Eterno dos Exércitos: Pergunta agora ao sacerdote acerca da Torá. Ele vai agora fazer esse mesmo confronto agora com o sacerdote. Se alguém leva carne santa na aba do seu vestido e com a sua aba toca o chão, ou, perdão, é o óculos, com a sua aba toca no pão, perdão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? Os sacerdotes responderam, não. Você vai ver que a resposta do sacerdote está de acordo com a Torá. Apesar que aqui na Torá diz, alguns textos diz assim, todo aquele que tocar se tornará santo. Mas nós vamos ver que diferença isso traz. É que ele está falando de comida. Ele diz assim, então disse Ageu, verso 13, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará isto imundo? O sacerdote respondeu, sim, ficará. Então, a santidade ela não se transfere, mas a impureza contamina. Você viu a diferença? A santidade não se transfere, porque você tem que buscar a santidade. Agora, a impureza se contamina. Fala no microfone. Corrompe os bons costumes. Isso. A impureza se transfere. Por isso que as más companhias corrompem os bons costumes. Baruch Hashem. Então, ter seguidores aí, quando você vem falando dos seguidores ali em Números 16, a palavra é ambivalente das duas partes. Uhum. Quem vira é quem traz seguidores para si. Sim. E quem se torna seguidor daquele indivíduo. Está em situação muito difícil diante de Adonai. Muito difícil. Isso, muito. porque hoje a busca é por seguidores. Quanto mais seguidores você tem, então, mais elevado você se torna no meio do elevado no meio dos homens, no meio para dos homens você se torna e perturbação. elevadíssimo. Aí você é convidado para todas as festividades. Em Adonai não. Para você chegar à peça, tem um protocolo cujo maior exemplo que nós temos é Yeshua. Um protocolo de santidade. Então disse Ageu, deixa eu ver o que acontece aqui. Verso 14. Então disse Ageu, assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, diz o Eterno. Tudo o que fazem e tudo o que ali oferece é imundo. Ele já vai conceituar que a ação aqui, para Ageu, o profeta, a ação da nação de Israel é uma nação já de imundícia, porque não está dentro do padrão de santidade. Agora considerai o que acontece desde aquele dia. Antes de poderdes pedra sobre pedra no templo do Eterno. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Olha a manipulação do santuário. Vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimaduras, com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. Contudo, não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Eterno. Pesada a palavra de Ageu por causa dessa condição. Quando a Haftará, o profeta vai confrontar ali, vai lá para você ver, 1 Reis capítulo 18. Ele vai precisar confrontar o rei de Israel, um alto escalão, um rei de Israel. Depois ele vai ter que ir de frente ao povo
porque você sabe, eu também sei, que não é fácil enfrentar um povo ou uma assembleia revoltada, e também os sacerdotes de Baal. 1 Reis, capítulo 18. Essa é a Haftará da porção, Kitsá. Números, capítulo 16. Vamos ler a partir do verso. A Haftará é toda ele, tá? 1 Reis 18. Acharam? 1 Reis, capítulo 18. Todo ele é. Olha, ele vai, primeiramente, vamos começar observando o confronto com o rei. Capítulo 18, verso 15. Disse Elias: tão certo como vive o Eterno dos exércitos, perante a cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Ontem, foi Obadias encontrar-se com Acabe. Anunciou-lhe o acontecido. E foi Acabe ter com Elias. Vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu, perturbador de Israel? Viu, Ritana? És tu, perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel. O termo perturbado aqui no hebraico é danificado. É aquele que traz prejuízo, aquele que quebra, aquele que divide, aquele que cria inimizade. Ele diz assim: eu não tenho perturbado, eu não tenho danificado a Israel. Mas tu e a casa de teu pai deixares os mandamentos do Eterno e seguistes os Balaíns. É aquilo que a pastora acabou de dizer. Você ou é seguidor, ou você traz para você seguidores. Acabe, ele é tão corrupto aqui, o rei de Israel, que ele segue Balaíns, diz o profeta. Agora mando reunir-me a mim, todo Israel, no Monte Carmelo, porque eu quero enfrentar o povo agora, olha lá. Quero confrontá-lo. E traz os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem na mesa de Jezabel, uma comida contaminada. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias então chegou a todo o povo, olha o confronto, e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Eterno é Elohim, segue-o, mas se Baal, segue-o. Porém o povo não lhe respondeu. A culpa não deixou responder, porque aqui eles estavam totalmente voltados a serviço dos Balaíns, de outros deuses. Eles se calaram porque eles não tinham uma posição a se cumprir, eram seguidores. Eles estavam duvidosos quanto a crer em Elohim, a confiar em Elohim. Sim. Que Elohim livraria Israel naquele momento das mãos de Acabe e Jezabel. É isso que o povo estava, né? Completamente incrédulo. O texto diz: até quando claudicareis das duas pernas? Até quando você vai deixar de andar ereto, firme diante da tua presença? Porque isso é que é claudicar, isso que é coxear. Você não está firme sobre duas pernas. Você está manco, você está deficiente no seu caminhar. Ele confrontou Acabe, confrontou o povo. Mais adiante ele vai confrontar os sacerdotes de Baal com seus ídolos. Ele diz assim, ele vai confrontar, ele vai mandar preparar o altar. Não vou ler tudo, que você conhece muito bem esse texto. E os sacerdotes de Baal vão preparar todo o altar e vão dançar, vão sacudiar, vão pular, vão gritar, de manhã até meio-dia. Quando chega o meio-dia, vem o horário da mirrá. Aí eles param, eles têm que parar, porque agora Elias vai sacrificar no horário de mirrá. Ele diz assim, olha, então, verso 30. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. Todo o povo chegou a ele. E Elias reparou o altar do Eterno. Ele vai desfaltar o altar. Está vendo? Ele vai limpar todo o ambiente para que Adonai para que aquele ambiente possa se tornar a esfera do sagrado,
Quem faz isso é o profeta. Ele diz assim, olha, chegai-vos a mim todo o povo. Chegou a ele e lhes reparou o altar do Eterno que estava em ruínas. Essa é a primeira ação que eu e você precisamos fazer em retorno a Adonai. Reparar o altar. É a primeira ação. Vocês querem retornar a Hashem? Primeira coisa é reparar o altar que está em ruína, porque você deixou de honrar o nome daquele que te criou. Ele diz assim, verso 31, tomou Elias 12 pedras, segundo o número dos filhos, das tribos dos filhos de Jacó, as 12 tribos. Lembra que nós falamos lá no princípio, que ele vai sacrificar por ele, pela família e por todo Israel. Aqui, ó, ele já toma as 12 pedras, o número dos tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Eterno, dizendo, Israel será teu nome. Com as pedras edificou um altar em nome do Eterno, e fez um rego ao redor do altar, grande e suficiente para caber 2 medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha. Então disse, enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Ele vai lançar água sobre o sacrifício, o rito que ele vai seguindo, para que Adonai possa comparecer, é o rito do santuário. Ele diz assim, olha, o holocausto está sobre a lenha. Disse mais, verso 34, parte B, fazei segunda vez, e fizeram segunda vez. Disse ainda, fazei terceira vez, e fizeram terceira vez. A água correu ao redor do altar e encheu também o rego. Quando chegou a hora da oferta de cereais, a mirrá, oração da tarde, o profeta Elias aproximou-se e disse, o Eterno, Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac, o Elohim de Israel. Ele coloca na frente os patriarcas para dizer que, olha, eu estou em aliança com os meus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Manifeste-se hoje, tu que és Elohim, em Israel, e eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Eterno, responde-me, para que este povo conheça que tu és Elohim, para que esse povo deixe de cochear entre 2 pensamentos, para que esse povo deixe de claudicar, de mancar diante de ti. És Elohim, e fizestes voltar o coração do povo. Olha só, vou ler de novo, 37. Responde-me, Eterno, responde-me, para que este povo conheça que tu, Eterno, és Elohim, e que fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Eterno, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caíram de rosto em terra, e disseram, o Eterno é Elohim. Houve uma definição do povo, o Eterno é Elohim. A mesma situação ali com Moisés, coloca-se entre Adonai e o povo. O profeta fez a mesma coisa, chama a congregação e fala, até quando vocês não vão definir, ou vão decidir a servir Adonai, ou a servir os deuses das outras nações, ou o Deus que está dentro de você. E essa é a oportunidade que ele deu, ó. Responde-me, Eterno, responde, que este povo conheça que o Eterno és Elohim, e que fizeste voltar o seu coração ao povo. E o povo disse, o Eterno é Elohim, o Eterno Elohim. A expressão é Ruha Elohim, né? Eis Elohim. Disse-lhes ele, agarrai-os, os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Agarram-no, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Qual é o nosso problema? Qual é o nosso cuidado ou falta dele? Dentro do ambiente, ou um templo santificado, a transmissão do estado de santidade, por estar dentro de um ambiente sagrado,
ou de tocar até mesmo em pessoas, objetos, que isso é costume aí em outras denominações, sei lá, de que a pessoa se acha tão santa que você quer tocar nela para que a santidade que está nela venha para você, né? Não implica que vai haver uma transferência sobrenatural desses itens sagrados de Adonai e você se tornará santo. Vê isso na Torá para você ver uma coisa. Olha só, por quê? Porque essa prática não é prática de Torá. Êxodo capítulo 29, é a nossa porção ainda? Não, né? É depois, é antes. Êxodo 29, verso 37. Olha o que diz aqui o texto da Torá. Ele vai falando ao sacerdote, quando faz ali expiação, durante todo esse tempo, se consagrando a casa, o mexicã. Ele diz assim no verso 37, 7 dias farás expiação pelo altar e o consagrarás. Então o altar será santíssimo, e tudo que tocar o altar será santo. Aí você acha que com a sua impureza, tocando o altar, você se tornará santo. Ele está falando das ofertas, dos sacrifícios que você vai levar diante de Hashem, e ele vai se tornar santo. Ele vai passar da esfera do comum para a esfera do sagrado, de Adonai. Vai mais à frente no capítulo 30 da nossa porção. Olha o verso 29, que vai falar do óleo da santa unção. Ele diz aqui, no Shemen Hamishá, capítulo 30, verso 29. Assim consagrarás estas coisas, para que sejam santíssimas, e tudo que tocar nelas será santo. Presta atenção nos textos. Depois, lá em Levítico, vai lá em Levítico, eu estou te mostrando que o texto fala o que a Torá diz. Levítico capítulo 6. Levítico tem mais textos, mas eu procurei para a gente não ficar buscando em toda a Torá. Mas Levítico capítulo 6 também fala sobre isso, ali no verso 18. 6, verso 18. Todo varão entre os filhos de Israel comerão dela, o que? Das ofertas de cereais. Está vendo? Estatuto perpétuo será para vossas gerações, das ofertas queimadas ao Eterno. Tudo o que nelas tocar será santo. Verso 27 do mesmo capítulo. Tudo que tocar a carne da oferta será santo. Isso aqui vai falar aquilo que Ageu perguntou. Está vendo? Tudo que tocar a carne da oferta será santo. E se o sangue respingar sobre alguma roupa, lavarás as manchas no lugar santo. Então você vai ver que o homem que entra em estado de santidade, no sentido de tornar-se pertencente ao ambiente e nas suas restrições, a fim de evitar a mistura entre o que é santo e o que é profano. Então, esses textos que nós acabamos de ver, eles já estão no ambiente sagrado, e tudo aquilo que se tornar no ambiente sagrado se tornará santo. Isso não quer dizer, não quer dizer e não diz que se você simplesmente tocar, você se torna santo. Não se torna. Nós vimos isso, eu ia ler Ageu nesse momento, para mostrar para você que o sacerdote, em exercício aqui diz para Ageu, não se tornará santo, porque a santidade não se transfere. Porque o tempo todo o Levítico vai falar, sede santo porque eu sou santo, sede santo porque eu sou santo. Ele vai falar de uma restrição para você alcançar santidade. Não é de qualquer forma, haverá uma restrição para você alcançar a santidade. Ô Léo, pode falar. Então, nós podemos perguntar para você... Que eu souber responder. Se você souber, a gente vai ter que chegar a um denominador comum. Precisamos, nisso aqui. Quando Zacarias capítulo 8
fala que todo aquele que tocar na orla de uma roupa de um judeu, olha lá, ele... Zacarias capítulo 8. Vamos todo mundo juntos? Olha lá, vamos. Zacarias capítulo... Talvez vamos chegar lá. Também, né? 8:23. Assim virão muitos povos, quando o povo for despertado, que é de Jerusalém, que vem a Torá. Quando eles forem despertados para isso, eles vão querer aquilo que o judeu tem. O que o judeu tem? Santidade. Aí vai deixar a impureza para obter santidade. Aqui, ó. Qual verso a mesma coisa da mulher que tocou no Machia, na orla da roupa do Machia. Né? Assim, a gente ouve muito isso. Zacarias 8:22. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém, amém, o Eterno dos Exércitos, e suplicar a bênção do Eterno. Porque hoje me perguntaram, pastor, por que esse ódio aos judeus? Por causa da escolha. A nação foi escolhida como casa de ministrantes. Isso, Deuteronômio capítulo 7, você vai exatamente. A escolha é de Adonai. Então há um atrito com o mundo com isso, que cria um ódio, uma inimizade, porque acha que Adonai tem preferência. Tem, pelo povo que ele escolheu, sim. Ele escolheu Jerusalém para ser o centro, não é não? Isso. Da adoração e do santuário dele. Ele escolheu. Não escolheu Brasília. Não escolheu o Brasil, escolheu Jerusalém. Então, aqui, quando o povo se convencer e se retornar, de Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno. Quando o povo se convencer, então é isso que ele está dizendo aqui, ó. Assim diz o Eterno dos Exércitos. Naquele dia pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão-se na orla dos vestes de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Elohim está convosco. Sim. Vão reconhecer e vão buscar a santidade. É isso que ele está falando. Mas não é a santidade que está no Leomar ou na Sandra, não é essa a santidade. Exatamente. Mas eles vão reconhecer que na Torá há salvação. E não é querer simplesmente uma bênção, ganhar um carro, eu vou pegar no talite, das vestes de Yeshua. Olha lá, vai lá. Se era algum carro, alguma coisa aqui que a mulher está passando. Mateus capítulo 9. Uma grande aflição ela está passando. Uma grande aflição. Uma grande. E arrependida. E reconhece nele o Machia. Olha aqui, versículo 18. Dizendo eles estas coisas, chegou um chefe da sinagoga e adorou dizendo, minha filha faleceu agora mesmo. Mas vem, põe-lhe a tua mão e ela viverá. Ele cria inteiramente no ministrante Yeshua. Jesus levantou-se e o seguiu juntamente com seus discípulos. Certa mulher que havia 12 anos padecido de um fluxo de sangue, chegou por detrás dele e tocou a orla do seu manto. Ó, ela dizia consigo, se eu somente tocar o seu manto, eu ficarei sã. Primeiro ela creu, depois ela se tornou uma adepta dele. Isso. Não é apenas uma seguidora de uma coisa má, mas é alguém que reconhece Yeshua, o Machia. A resposta dele é perfeita. Aqui, ó. Yeshua voltando-se e vendo, disse, tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Quem curou? Quem curou? Foi tocar nele, simplesmente? A fé dela que a curou. Tem gente tem pessoas que passam anos num ambiente sagrado e não conseguem tocar na orla. Não. Não consegue reconhecer o Machia. Não consegue. Então são exemplos práticos. Foi bom que é prático, é fácil de você entender e compreender que essa santidade que você e eu vamos buscar é uma santidade real e verdadeira, de uma adesão àquilo que é santo, daquilo que é sagrado. Eu vi uma coisa interessante, o profeta Ezequiel, que a pastora falou, eu estou tentando lembrar aqui, profeta Ezequiel, capítulo 44, fala também dessa santificação.
ela não se transfere. Quer ver? Deixa eu procurar aqui, é 44, verso... Aqui, vamos no verso 19. Parece uma solução muito simples e fácil. Não, como nós conversamos de manhã, desfaltou o altar, começa um processo que não pode cessar. Um processo de buscar a salvação. O profeta Ezequiel, no capítulo 44 aqui, olha o verso 19. Saindo eles ao povo, no átrio exterior, despirão as suas vestes com que ministram. Está falando dos sacerdotes que estavam no ambiente sagrado, trabalhando e operando para Adonai. Ele diz assim, olha, despirão as suas vestes com que ministram, e as porão nas santas câmeras, porque as vestes pertenciam ao tabernáculo, ao templo, ao santuário, e se vestirão de outras vestes, para que com as suas vestes não santifique o povo. A santificação não se transfere, como diz Ageu no capítulo 3. A sua cabeça não raparão, não deixarão de crescer o seu cabelo, antes, como convém, tosquearão as cabeças. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. Ele diz assim, olha o verso 3, aqui que eu queria chegar, ao meu povo ensinarão a distinguir entre santo e profano. Essa aqui é uma das maiores funções do sacerdote. Uma das maiores funções. Fazer o povo, fazer a congregação, fazer a nação identificar e saber separar aquilo que é santo daquilo que é profano, e o farão discernir entre o puro entre o impuro e o puro. Quando houver disputa entre eles, assistirão. Quando houver questões litigiosas, a ela a julgarem, mas os meus juízos a julgarão. As minhas leis, os meus toratot, em todas as minhas festas fixas, guardarão os meus shabatot e santificarão. Amém. Se você vê que a postura aqui do profeta Ezequiel é a mesma postura ali do profeta Ageu, em que você precisa buscar a santidade, buscar aquilo que é santo, mas não de forma aleatória, mas dentro de uma estrutura de Torá que nós lemos de manhã, Yeshua ali ensinando o povo a andar segundo estatutos e mandamentos prescritos na Torá, segundo o rito da Torá. Ô Léo, tem muitos líderes hoje que eles usam talite. Sim. Eles usam o shofar, são instrumentos sagrados. O manto, de oração do homem, o shofar. Eles usam todos esses instrumentos, mas eles não querem se submeter à Torá. Não querem. Nós tivemos um testemunho aquele dia que nós estávamos conversando com aquele policial penal, Ele viu o shofar e falou assim, toquei muito isso aí, nas festas, onde ele era instrumentista gospel, não sei. Isso. Mas vive hoje de uma forma, numa prostituição tremenda. Ele mesmo declarou isso para nós. Nós ficamos uma hora conversando com ele. Não nos deixaram entrar. Eu até falei assim, acho que nós viemos aqui só para ouvir esse rapaz. E ele conversou, contou tudo assim a vida. Foi falando. E ele fala ela e vão contando. E ele fala com toda a convicção de uma bênção que Adonai está dando a ele, vivendo uma vida completamente em prostituição. Em prostituição, com várias mulheres. Ele mesmo confia. Ele fala assim, eu tive várias mulheres no meio das pessoas. Eu tive várias mulheres, agora eu estou com uma boa mulher. Por isso que Deus me abençoa, ele fala. Isso. Uma vida Mas teve 6. Muito ruim o conceito. 6 em 2 anos. Muito ruim o conceito que aí fora tem de santidade, de purificação. Muito ruim. Ontem eu estava vendo no momento daquela borrasca, daquela tempestade aqui no centro de Vitória, eu acho que centro de Vila Velha, teve muita chuva. Então, eu estava tentando me concentrar porque eu fiquei preocupada com aqui, E eu no celular conversando com os de próximo aqui, não tinha como sair por causa da muita chuva. Eu tinha que estudar e os que estavam próximos não tinham como entrar. Enfim, nós ficamos nesse impasse ali e nós ficamos preocupados. Aí
o Eterno falou uma coisa comigo. Literalmente, saiu dos meus lábios, eu sei que é dele, que eu não tenho essa preocupação. Ele diz assim, do caos o Eterno se consagra. Do caos o Eterno se consagra. Aí me acalmei, porque o Senhor, o Eterno, protege a casa dele. Sempre protegeu as entradas e as saídas, sempre tem a proteção de Hashem. Aí eu lembrei do Salmo 29, que diz, o Eterno habita no dilúvio, né? Por causa da tempestade. Ele habita, Adonai, ele reina em perenidade. Lembrei também, a gente vai lembrando das pessoas, lembrei da Daniele, que toda vez que ela encontrava comigo, ela fala assim, Léo, Adonai reina, né? É a expressão que ela usa muito. Então a gente vai lembrando dessas expressões, porque a tempestade, ela não tem como intenção de destruir a terra. Não tem, mas é para simplesmente informar que Adonai reina. Não tem intenção de destruir, porque há uma promessa que não destruiria mais com o dilúvio, não é isso? Há uma promessa, então ele não vai destruir, mas é para ele mostrar para mim, para você e para as nações que ele reina, né? O povo fica todo encolhido dentro de casa e Adonai reinando lá fora. Do caos o Eterno se consagra. Ele me levou a Ezequiel capítulo 22, porque a gente sempre canta, né? Pai nosso do céu, teu nome se consagra, teu reino vem, tá vendo? Tua vontade se faz, como no céu e na terra também. Nossa parte de pão, tuas nossas dívidas, uma vez e morte. A nossos redentores, não nos faça entrar em provação, mas livra-nos do crime. Amém. Ele vos perdoará as vossas também, nosso Pai dos céus. Mas se vós não as perdoardes, também vosso Pai também não vos perdoará. Amém. O nome de Adonai se consagra no hebraico It Kadash, vem do termo da raiz Kadash, é aquele que é santo, é aquele que por si só é consagrado, é Adonai. O profeta Ezequiel, ele vai falar a Jerusalém, no capítulo 22. Foi essa palavra que o Adonai me trouxe para meditação. No verso 14 do capítulo 22 do profeta Ezequiel, ele diz assim: estará firme o teu coração? Por quê? Porque nós acabamos de falar que o coração daqueles homens ali, junto ao profeta Elias, ele fala, até quando titubeareis entre dois pensamentos? Até quando o seu coração vai estar dividido? Mas quando você se apresentar a Adonai e diz que está em santidade, ele vai falar bem assim, estará firme teu coração, estarão fortes as tuas mãos, porque você vai precisar trabalhar. Nos dias em que eu te tratarei contigo, eu, o Eterno, disse, e o farei. Então, a palavra verdadeira, ele diz que vai fazer e vai falar. Ele vai confrontar a mim e a você, para ver se eu estou dentro da medida de santificação, do meio shekel. Se eu tiver, ele vai falar assim, estão fortes a tua mão para trabalhar, porque é o trabalho que vai fazer você manter-se diante de Adonai. Isso é uma verdade, uma verdade, uma verdade. É o trabalho que vai fazer você manter-se de pé diante de Adonai. Vai lá no capítulo 20, no verso 23 desse texto aqui.
Aqui ele diz assim, olha, veio a minha palavra do Eterno, Ezequiel 22, verso 23. Filho do homem, dize-lhes, tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Quando de manhã eu estava conversando, nós estávamos conversando, e eu falei exatamente essa questão aqui. Tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Quando Adonai se manifesta, é porque, e não destrói o local, é porque alguém está de pé, a gente costuma falar na brecha ali, do muro, na brecha do muro, orando, observando a movimentação e orando para que algo pior não aconteça. Então ele diz assim, tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação, então não vai acontecer nada. Conjuração dos teus profetas há no meio dela, como um leão que ruge arrebatando a sua presa. Eles devoram as almas, tomam os tesouros e coisas preciosas, e multiplicam as suas viúvas no meio dela. Há abominações. Verso 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha Torá e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do impuro. De meus sábados esconde o meu rosto, os meus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Da mesma forma que aquele que é líder, que se faz líder religioso, está dentro dessa concepção, ele se acha que ele está num ambiente sagrado, mas o profeta denuncia que Adonai é profanado no meio deles, porque eles deixam de observar as coisas santas. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa, está vendo? Para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Os seus profetas têm feito para eles reboco de argamassa fraca, tendo visões falsas, e aprendiz de mentira, dizendo, assim diz o Eterno Elohim, em que o Eterno tivesse falado. O povo da terra oprime gravemente e anda roubando. Fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Busquei entre eles um homem que levantasse um muro e que pusesse uma brecha perante mim por esta terra, para que não a destruísse, mas a ninguém achei. Ele procurou um que estabelecesse um marco, uma fronteira, está vendo? Mas eu não achei, por isso derramarei sobre eles a minha indignação e os consumirei com fogo do meu furor, fazendo que o seu caminho recaia sobre as suas cabeças. Eu tinha tanta coisa para falar. Porque o homem de cerviz dura, quando você observa a Torá dessa semana, Kitzá, você vai ver ali o pecado, o famoso pecado do bezerro de ouro. Você fica gravado na sua cabeça do ídolo, que é o bezerro de ouro. Mas quando você vai ouvir o texto da Brit Hadashah, ele começa, acho que é 1 Coríntios, né, e fala bem assim, o ídolo nada é. O ídolo nada é, o ídolo Adonai quebra, Adonai destrói. O ídolo físico, esse que é rudimentar, de pedra, que é construído ali, é o chamado bezerro de ouro. Aquilo ali não é nada. O que mais vai provocar a ira de Adonai é a cerviz dura do povo. Ele diz assim, olha, vai lá para você ver, de não querer Torá. Aquilo ali é o que vai doer, para a gente poder entender, se é assim que se pode falar, no coração de Hashem. Não é o bezerro, tira a imagem da sua mente, o bezerro. O bezerro é um ídolo nada é. Por isso que quando Moisés se interpõe ali, Moisés nem quer saber do ídolo, ele está preocupado com o povo. Porque o homem de dura cerviz, ou de cerviz, de nuca dura, como diz alguns textos,
É isso aí que vai acender a ira de Hashem, diante do pecado, aqui no capítulo 32. Aplica a ação do termo de forma a forçá-lo o seu cumprimento. Aqui, Adonai vai forçar o homem a cumprir um mandamento, que é uma interdição, o herem, a aplicação do que é sagrado, que o homem não quer. Eu não gosto disso, eu não quero cumprir, eu não quero ter limitações, eu não quero ter regras, um pouco aqui, um pouco ali, como diz o profeta Isaías. Vai lá para você ver em Êxodo capítulo 32. Nós estamos terminando, irmãos. Êxodo capítulo 32. Olha só aqui. Ele vai fazer uma interdição, mas Moisés vai se colocar no meio dessa interdição. Porque o herem, deixa eu ler para você aqui. Eu coloquei o conceito de herem, é um interditado. Lá em Levítico capítulo 27, não precisa ir lá não que eu vou ler para vocês. Aplica ali a questão do consagrado. Ele diz assim, fica aí no Êxodo 32. No verso 28 do capítulo 27 de Levítico, diz assim, mas todo proibido que o homem proíbe para Adonai, de tudo que pertence a ele, humano, animal e campo de sua propriedade, não se vende nem se resgata. É sagrado, pertence a Adonai. Todo proibido é sacramento de sacramento para Adonai. Não se vende, não se doa, não se faz nada, é de Adonai. Você deu para ele, você consagrou a ele, pertence a ele. Essa instrução que o sacerdote tinha que fazer, para ajudar o povo a discernir o que é santo e o que não é santo. Porque o povo coloca aí nos carros assim, consagrado a Adonai, coloca até no filho, consagra o filho a Adonai. Você perdeu, não te pertence mais. Para Adonai. Você ali tem que ser um fiel depositário. Porque se você não for, a coisa vai ficar pior para você e para mim também. Todo proibido que é proibido do humano não se resgata. Ele é condenado à morte. Ele é condenado, o que se consagra ou é destruído ou é condenado à morte. O proibido é o que foi consagrado. Traz a expressão herem. Tem o seu uso de total exclusividade de Adonai. No Levítico é conhecido como sacramento do sacramento. O herem é o que foi devotado. Ele é interdito, ele é o proibido. O termo traz o sentido básico de impedir o seu abuso pelo homem de um objeto ou até mesmo de um campo que pertence a Adonai. Por isso que ali a Torá vai proibir você mudar o marco do terreno, o marco do seu limite. Você não pode. Aquilo ali foi consagrado para Adonai. Você não pode invadir nem diminuir. Por isso que o meu shekel, o rico não vai dar mais, nem o pobre vai dar menos. Para que haja uma equidade, para que haja o mesmo comportamento e a mesma esfera de santidade para o homem. Por isso que é proibido, é interditado. Você conhece aquela cidade, né, Ormá, né? Ormá é uma cidade que foi interditada. Ela foi interditada, consagrada, ela foi destruída. Ninguém podia fazer uso dela para nada. Para nada. É a mesma coisa que vai acontecer ali com Acã. Ele usou daquilo que foi interditado. Ele confessa o seu pecado e morre. Então, ou Adonai vai destruir, se não estiver em uso dele, e estiver sendo profanado, ou ele vai destruir, ou ele vai matar o indivíduo que fizer ali a sua prostituição. Aqui no capítulo 32 do Êxodo, ele diz assim, ele vai mandar Moisés, desce Moisés, que o povo desandou. Capítulo 32, desandou. Ele fala assim no verso 7. Então disse o Eterno a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhes ordenei. E fizeram para si um bezerro de fundição. Lembra que eu falei? O ídolo, nada é, diz Paulo.
Perante ele se inclinaram e fizeram sacrifícios e disseram: são esses, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Eterno a Moisés: tenho visto que este povo é povo de dura cerviz. É como se Adonai estivesse desistindo, né, pastor, do povo, né? Se Adonai tem esse sentimento, imagina os líderes, de tanto forçar o povo e o povo não vai, deve ter um sentimento parecido. Ele define que esse povo é um povo de dura cerviz. É porque você precisa ver a condição do interlocutor, Moisés. Eu falei que Moisés tinha valor de meio shekel. Ele tinha o valor daquilo que é santo. Ele tem a capacidade de interditar ou de interferir junto com Adonai. Em Romanos capítulo 5, diz assim, que só tem um hoje capaz de aplacar a ira de Adonai, Yeshua, Romanos capítulo 5, se eu não me engano. Aqui é a mesma coisa, ele vai se apresentar a Moisés e vai dizer assim: Moisés, não intervenha, deixe eu tratar com o teu povo. Ele diz aqui, ó, verso 10, não é isso? Disse o Eterno a Moisés no verso 9, que é um povo de dura cerviz. Agora o verso 10 diz assim: agora pois, deixe-me, para que o meu furor se assenta contra eles e os consuma, então eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Eterno Elohim e disse: Eterno, por que te acende a ira do teu furor contra o teu povo? Ele devolve o povo a Adonai. Porque Moisés se coloca junto do povo. Você lá na frente, quando ele vai celebrar, quando vai estabelecer aqui Yom Kippur, nas segundas tábuas da lei, ele vai se colocar da mesma postura. Fala, pastor. Ô, Léo, nos dicionários nós encontramos o nome professo. Professo, com 2 S. É aquele que fez votos. Então, ele é apto para fazer isso. Porque ele se santificou. O que é o voto? O voto você faz, o voto para um melhor relacionamento com Adonai e um período, ou para sempre, não é assim? Um período, ou então para sempre, você vota alguma coisa e você vai se santificar. Então ele é apto para selecionar. Aqui ele é apto para selecionar o povo diante de Adonai. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Ele vai. Porém, Moisés suplicou ao Eterno e disse: ó Eterno, por que se acende o teu furor contra... Ele está questionando Adonai. E ele está defendendo o povo. Isso. Que tirasse da terra do Egito com grande força e com forte mão. Porque onde dizer os egípcios, para o mal os tirou, vão falar mal de ti, Adonai. Ele vai o nome. Exatamente, ele é um professo. Ele é um professo. Ele foi separado exclusivamente para aquela santidade e consagração para fazer isso. Ele vai questionar Adonai e vai ganhar nisso aí. Adonai vai dar a ele a vitória. Para o Hashem, tá vendo? Ele tem essa prerrogativa, Moisés, é Moisés. Por isso que você fala assim, a Torá de Moisés. Mas todo aquele que se santifica, assim, a um nível de Adonai aceitar, ele se torna um professo. Anota aí. Ele se torna um professo. Professo. Ele livra uma cidade, ele ganha outra, ele faz todas essas coisas. Por isso que o profeta Ezequiel diz assim, que não encontrou um que estivesse na brecha, um que estivesse santificado para ir diante de Adonai e questionar e conseguir a vitória. Isso. Baruch Hashem. É isso mesmo. Boa essa palavra, professo. E é isso que Moisés vai estar aqui. Alguns estudiosos chamam ele de o resgatador de Israel. Ali, né? Ele é o resgatador de Israel. O termo é Koper, aquele que tem um caráter expiatório, ele tem uma expectativa de alcançar soluções
ou resoluções diante de Adonai, e por causa dessa condição de professo, vou repetir a palavra, essa condição de professo, que o Eterno possa nos abençoar grandemente, porque essa condição a qual Moisés se encontra, ele vai diante de Hashem, ele se coloca diante do povo, ele diz assim, quer ver? Verso 12, por que hão de dizer os egípcios, para o mal os tirou, para matá-los nos montes, para destruí-los da face da terra, torna-te a ira, teu furor, arrepende deste mal. Tem um texto aqui que fala assim, que Moisés falava com um amigo de Adonai. Falava, eu acho que é Atos, que fala assim, que Adonai falava... Não, mas ele fala que Moisés falava como se fosse face a face, numa intimidade com Elohim. Deixa eu ver se eu acho aqui, para a gente terminar aqui. Não vou achar. É Atos. Eu estava lendo essa semana Atos e eu vi sobre essa questão que ele vai falar de Yeshua. Depois eu vou ver direitinho e vou falar para vocês. Mas que o Eterno possa nos dar toda a direção, porque nós vamos nos assentar neste momento, nós vamos começar a observar Pessa. Nós precisamos preparar com antecedência, por quê? Porque não é somente uma movimentação física que a casa faz, não é. É uma movimentação que envolve a cidade. Então, é um grande movimento que há no meio de nós. E nós vamos precisar assentar para observar essas questões. E que o Eterno possa nos abençoar. E que nós possamos alcançar. Eu sei que a condição de Moisés nem a poeira dos pés de Moisés a gente alcança. Mas se nós tivermos condição de alcançar uma condição de livrar a cidade de uma destruição, Baruch Hashem, assim faremos. Eterno Elohim de Abraão, muito obrigado por este momento na tua presença. Seja conosco nesse restante Shabat, para que nós possamos nos colocar numa posição digna diante da tua presença, individualmente, mas também como casa, porque essa casa traz peso para essa cidade. Portanto, Hashem, seja conosco, para que o teu nome seja consagrado em todo canto dessa cidade, que o Senhor venha livrar o pobre, o necessitado, aquele que não tem quem ore por eles, todos aqueles, ó Pai, que estão em estado de risco de vida eminente na Tua presença, que nós possamos sim celebrar o Teu nome, para livrar até estes, Eterno. Em nome de Yeshua, Messias. Amém.